Bom dia, Rui Malheiro. Bom dia. Já me está a ouvir? Sim, perfeitamente. Então comece por si. Vamos à análise do primeiro jogo. Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto. Vitória por 3-0 dos Dragões, que continuam destacadíssimos na liderança do campeonato, com uma vitória agora, uma vantagem, aliás, de 8 pontos sobre o Benfica. Certíssimo. Foi a 23ª vitória do Futebol Clube do Porto em 26 jogos oficiais. Uma vitória por números que acabam por ser exagerados e que escondem um bocado as dificuldades que o Futebol Clube do Porto passou durante a segunda parte na Mata Real, diante de Passos de Ferreira. Na primeira parte, o Futebol Clube do Porto entrou muito bem em jogo, rapidamente superiorizou a Passos de Ferreira, adiantou-se através de um golo do central Otamendi, mais um golo do central argentino, e desperdiçou algumas oportunidades, sobretudo por Radamel Falcao, para conseguir chegar ao intervalo até com um resultado mais dilatado. Na segunda parte o jogo acabou por mudar, André Vilas-Boas deixou ficar no intervalo Radamel Falcao nos balneários e fez entrar Walter. O Porto com isso perdeu um bocado de capacidade de pressão, que tinha sido uma das características do jogo da equipa deportista na primeira parte e tinha retirado capacidade para o Passos de Ferreira sair a jogar, e o Passos de Ferreira surgiu a jogar um futebol mais direto, mais conseguido, e desperdiçou duas grandes oportunidades por Rondon. O André Vilas-Boas, apercebendo-se do crescimento do Passos de Ferreira, alterou a tática, passou do seu habitual 4-3-3 para um 4-4-2, com Sousa no setor intermediário, mas isso não impediu que o Passos de Ferreira continuasse a criar perigo. O Futebol Clube do Porto passou a depender muito das iniciativas individuais do Hulk, e seria o Hulk, através de uma grande penalidade, já sobre o minuto 90, a conseguir fazer o 2-0 e já em período de descontos a criar a oportunidade para Walter fazer o 3-0 com que terminou o jogo. Muito obrigada. Então, Rui Malheiro vai continuar por aí para fazer a análise a outros jogos desta 14ª jornada. Por agora continuamos a conversa aqui em estúdio. Depois de uma análise mais técnica, perguntar-lhe se quem é que vai fazer tropeçar o Futebol Clube do Porto. Bem, deixe-me aproveitar esta época de Natal para dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto. É evidente que o Porto está a fazer um campeonato notável, à parte, enfim, de outras questões que poderíamos discutir noutras circunstâncias que não fazem sentido hoje em dia. De facto, não é fácil chegar ao ponto a que o Futebol Clube do Porto jogou sem derrotas. Eu gostava que o Benfica tivesse feito a mesma coisa, não conseguiu. Parece-me que nestes últimos jogos o Futebol Clube do Porto tem estado a ganhar com mais dificuldade. A questão que se põe agora é de saber se, com estas dificuldades sucessivas, se vai conseguir aguentar sem perder. Eu lembro-me que houve um campeonato em que, depois das férias no Natal, as férias no Natal são muito importantes nestas coisas, porque as equipas desmembram-se e regressam à terra. Os brasileiros vão para o Brasil, os argentinos para a Argentina, e parece que não, mas quando voltam o clima envolvente é um pouco diferente. E já houve equipas que recomeçaram a jogar bastante forte com as férias de Natal e fim de ano, e já houve equipas que aconteceu exatamente o contrário. Eu lembro-me que há 2 ou 3 épocas o Porto teve uma queda brutal a seguir às férias de Natal. Eu gostava que isso acontecesse, como deve imaginar. Por outro lado, gostava que acontecesse porque também, aproveitando para falar no Benfica, que também já jogou e ganhou, fez das melhores exibições da época. Percebe-se que o Benfica está outra vez em retoma. Esta retoma não parece que seja um pouco aquelas retomas que nós temos falado aqui algumas vezes, que há retoma e depois não há retoma, e depois há retoma e depois não há retoma. Eu creio que havia qualquer coisa por resolver entre o plantel, o treinador, a administração. Havia ali qualquer coisa que nenhum de nós ainda percebeu o que é que se passou e que algum dia se perceberá. E de repente parece que as coisas, perante aquela pressão da eliminação da Liga dos Campeões, perante o espectro de uma péssima época, houve ali qualquer coisa resolvida aparentemente bem, e que soltou outra vez a equipe. Mas ao Benfica já lá vamos. Vamos continuar agora com o Futebol Clube do Porto, e apesar do Benfica ter entrado pelos vistos em marcha, como está aqui a dar-nos conta o Horácio Periquito também pela sua opinião, gostava de lhe perguntar se é preciso que o Porto tropece várias vezes para que este Benfica, agora já mais renovado, ultrapasse o Futebol Clube do Porto. O Porto tem feito uma época gloriosa, isso sem dúvida nenhuma. Teve apenas 2 empates durante estes jogos todos. Teve jogos muito bem conseguidos, nomeadamente os 2 jogos com o Benfica para a Supertaça e para o campeonato. Também jogou muito bem contra o Braga, jogou bem em alguns jogos europeus. Noutros jogou mal, por exemplo, nos 2 jogos que empatou, que foi com o Guimarães e com o Sporting, jogou bastante mal, e é daqueles jogos em que não custa empatar, porque de facto nestes jogos o Porto não mereceu ganhar. No entanto,
mercê ou do conjunto ou das individualidades, consegue meter golos. Isso é que de facto interessa. Quando não são os avançados que metem, são os defesas, como aconteceu até ontem com o Passos de Ferreira, o golo que foi decisivo, depois, enfim, já perto do fim outros 2 golos entraram, mas significa que o Porto, ou pelo conjunto, ou pela valia individual dos seus jogadores, tem crédito e julgo que com um ou outro tropeção, porque isso é perfeitamente natural, poderá fazer um bom campeonato. Quanto ao Benfica, o Benfica ganhou 2 jogos. Quando o Benfica ganha 2 jogos seguidos e se diz que ultrapassou a crise, ou a crise era muito grande, ou então as pessoas estão num mundo um pouco virtual, porque 2 jogos, não se foi jogo com o Braga para a taça, e agora o último jogo que fez, anteontem, ganhou, que é o jogo que são. É natural ganhar esses jogos, portanto, nada de embandeirar em arco, não se sabe se o Benfica está numa curva ascendente ou se continuará, portanto, dentro do trajeto que tem tido. Iremos ver no futuro. Ernesto, gostava de lhe perguntar se o Futebol Clube do Porto for campeão, não vai ficar muito zangado como sportinguista? Naturalmente que eu gostaria que fosse o Sporting o campeão, como foi em 1999, 2000 e 2001, 2002. Se formos avaliar a performance dos clubes pelos resultados, naturalmente que o Porto é o melhor, tem os melhores resultados. Está coeso. Está coeso e nos momentos decisivos, como o António Pinho Cardão disse, aparece sempre alguém a resolver. Ontem foi um caso paradigmático. O Porto teve sempre com 1-0 até ao final do jogo, sempre com o coração nas mãos, mas continuaram a lutar e no final do jogo conseguiram fazer 2 golos. E, portanto, essa é a grande virtude, é a eficácia do Futebol Clube do Porto. Mesmo jogando mal, acaba por terem resultados positivos. O que não acontece com os outros 2 rivais. Os outros 2 rivais têm tido oscilações muito grandes e a eficácia, de facto, é uma coisa que deixa muito a desejar, nomeadamente o caso do Sporting, já vão com 19 remates aos postos das balizas. De facto, é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida desde que vejo futebol. Agora, isso não serve para nada, porque o que conta são os golos, são os resultados positivos, e aí o Porto tem sido melhor que os outros todos. Por falar em golos, voltamos à conversa com Rui Malheiro para analisar desta vez o jogo do Benfica, que venceu por 5-2 o Rio Ave. Importa perguntar se este foi o melhor Benfica da época, ou pelo menos os melhores 35 minutos. Foi o melhor Benfica da Liga, não diria da época, porque os primeiros 75 minutos contra o Lyon na Liga dos Campeões em casa foram de facto muito fortes e com um adversário de outro patamar competitivo. Relembro que foi a 7ª vitória consecutiva em casa do Benfica para o campeonato, quebrando também uma série de resultados bastante conseguidos do Rio Ave, que não perdia nenhum jogo há 8 partidas. O Benfica entrou muito bem em jogo, com uma entrada fortíssima, com os tais 35 minutos muito fortes que asfixiaram o Rio Ave, aproximando um pouco àquilo que o Benfica era o ano passado, em que foi repetitivamente assim que conseguiu derrubar adversários, por exemplo, no Estádio da Luz. A vantagem de 2-0 que o Benfica conseguiu bastante cedo deu algum conforto, enquanto o Rio Ave teve dificuldades em reagir. Essa reação acabou por acontecer nos últimos 10 minutos e em rápidos contra-ataques, explorando a velocidade de Mendes e de Bruno Gama, o Rio Ave acabou por conseguir chegar ao 2-1 por João Tomás ainda antes do intervalo. No entanto, o Benfica não se deixou bater pelo golo e reagiu muito bem na segunda parte e rapidamente conseguiu passar de 2-1 para 4-1. O Rio Ave ainda reagiu com o novo golo de João Tomás, a confirmar a excelente primeira volta de campeonato que está a protagonizar, mas o Benfica, pouco depois, através de Sálvio, que visou e foi uma das figuras do encontro, acabou por fazer o 5-2 final. Obrigada então, Rui Malheiro. Mais uma análise para jogar aqui para cima da mesa para os comentadores que continuam